te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Eclesiastes capítulo 9. Obrigado pela sua companhia mais um dia. Mas nessa oportunidade queremos refletir sobre essa palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que Salomão nos traz de grande sabedoria. Então, nosso desejo é que sejamos crescendo em sabedoria através desses ensinos da palavra de Deus. E que você possa compartilhar esses ensinos, então, com o maior número de possível de pessoas, tá? Então, faça isso compartilhando esse vídeo ou esses vídeos que nós temos todos aí gravados e que você pode ver e rever e enviar para as pessoas no tempo que você quiser, tá bom? Lembrando então que você pode ativar o sininho, você pode dar o seu like, o seu joinha, pode se inscrever no canal, né? Se já está inscrito, incentivar outros a fazerem o mesmo, ok? Vamos ser propagadores então dessa mensagem tão bendita. Eclesiastes capítulo 9 é um capítulo onde o autor ele reflete sobre as incertezas e as injustiças da vida e a importância de aproveitar os prazeres simples da vida enquanto nós podemos. O capítulo começa com o autor observando que o destino dos justos, né, e dos ímpios, ele é o mesmo. Ambos acabarão por morrer. Mais uma vez nós lembramos que Salomão aqui está falando da vida natural, da situação de todas as pessoas que nascem, vivem e morrem. Ele não está falando sobre questões espirituais e sobre vida depois da morte. Ele está falando até o momento então que a pessoa ela é sepultada. Então o autor sugere que não há garantia de sucesso ou de recompensa na vida e que, em última análise, tudo depende do acaso, das circunstâncias, né? E a gente sabe disso muito bem. Depois o autor ele reflete sobre a importância de aproveitar os prazeres simples da vida enquanto se pode. Ele sugere que é melhor aproveitar os prazeres da vida presente em vez de lutar constantemente, né, por ter mais e mais e mais e aí então se decepcionar. Ele enfatiza a importância da gratidão e do contentamento, né? E sugere que essas qualidades elas são mais importantes do que riquezas ou status. Isso nós vemos também falando capítulo a capítulo. E ele também reflete sobre a ideia de que a sabedoria e a habilidade nem sempre levam pessoas ao sucesso. O autor ele observa que às vezes, né, pessoas mais talentosas e habilidosas não são reconhecidas ou recompensadas pelos seus esforços. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Existem muitas situações que envolvem, né, muitos interesses que envolvem as pessoas e as circunstâncias, de maneira que nem sempre os mais talentosos e habilidosos vão ter o seu vão ter a sua oportunidade, né? Vão ver o sol brilhar para eles. Então, nem sempre isso acontece. Às vezes existem pessoas que são apadrinhadas, né? Que têm as costas quentes, e aí a gente entende justamente o que nós estamos aqui tentando falar, tá? E aí outras menos habilidosas ou menos merecedoras, muitas vezes, né? Conseguem alcançar, né, o sucesso através desses outros meios que talvez não sejam tão lícitos ou corretos, tá? Ou às vezes até mesmo pelo acaso. E por fim, o autor sugere que é melhor, né, ser proativo e aproveitar ao máximo as oportunidades da vida, em vez de simplesmente esperar que o sucesso então venha lá bater na sua porta, tá? Então ele sugere que correr riscos e aproveitar oportunidades é uma estratégia melhor do que
ser excessivamente cauteloso ou então medroso, tá? É preciso ir em frente, é preciso enfrentar as situações, ok? Então isso é muito importante e é sobre isso que ele vai falar aqui nesse capítulo 9, ok? Vamos então dar uma olhada nesse capítulo 9 de Eclesiastes. Vamos à leitura bíblica juntos aqui e pensar um pouquinho sobre cada um dos textos. Versículo 1. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tá? Então ele diz que estão nas mãos de Deus todas as coisas. Logo então, ao entender que o Senhor tem o domínio sobre tudo, o autor então de Eclesiastes, Salomão, ele constatou também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio, né? Então tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus, está sob o domínio de Deus, e ele constata que dentro desses parâmetros o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Dentro da sua trajetória humana, ele não conhece na essência nenhuma coisa e nem a outra. Então, o emprego desses termos aqui em destaque se deve ao fato de que, no hebraico, às vezes, dois antônimos juntos podem significar ambas as coisas. Então, os vocábulos aqui, amor e ódio, são melhor interpretados, né, como nomes que designam a graça e o repúdio da parte de Deus. Tá? Então, aquilo que Deus vai agraciar é aquilo que Deus vai repudiar. Amor falando sobre graça, repúdio falando então sobre a questão do ódio, tá? Então, tudo está nas mãos de Deus. E aí, estando nas mãos de Deus, como o nosso Deus é infinito, ele entende, lembre-se que Salomão é um sábio, Salomão está aqui fazendo observações sobre a vida, e dentro desse pensamento tão grandioso que é o nosso Deus, ele entende então de que o homem tão finito e tão pequeno não pode entender claramente o que é realmente o amor e o que é o ódio, ok? Isso não está falando que, não está querendo dizer que o homem não ama e que o homem também não conhece o ódio, tá? Nós sabemos que isso acontece. O que ele está dizendo é que nós não temos a pleno conhecimento desses sentimentos, ok? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tá? Então, nessa passagem não é qualquer insinuação do poder do destino em que algumas pessoas, né, na antiguidade acreditavam. Então a palavra simplesmente aqui se refere ao desfecho da vida que é determinado por Deus. Tá? Então tudo sucede dessa forma que ele coloca aqui. Né? As mesmas coisas com o justo, com o ímpio, com o bom, com o puro, com o impuro, né? Com o que sacrifica, o que não sacrifica, com o pecador, né? Com aquele que jura, aquele que não jura. Então, a ideia justamente aqui é de que tudo está nas mãos de Deus, como ele diz no versículo 1, tá? E que todas as pessoas, de igual modo, têm os seus problemas, né? Têm as suas dificuldades, seja qual for, então, o nível ou o caráter ou a classificação que ele tenha dentro desse quadro, tá? Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos, tá? Então ele vai traçando justamente o significado de tudo isso e dizendo sobre o desfecho da vida aqui, que todos então vão aos mortos, ou seja, que todos vão morrer. Então que tudo debaixo do sol é repetitivo. As coisas então sucedem sempre da mesma forma. O homem nasce, ele vive, ele morre. Então isso é algo sucessivo.
Isso acontece com todas as pessoas, sejam elas boas, sejam más, sejam puras, sejam impuras, sejam pessoas que juram, sejam pessoas que não fazem juramentos, sejam pessoas que seguem a Deus e pessoas que não seguem a Deus, tá? Então, de novo, a gente sempre lembrando, está falando sobre o contexto meramente terreno, ok? Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, né? Ele emprega aqui um provérbio, né, que diz que uma criatura humilde e viva é preferível a uma criatura exaltada e morta. O leão era reconhecido, como ainda é reconhecido, como o rei dos animais, como um animal extremamente forte, um animal poderoso, um animal que tem porte, que tem pompa, né, que tem a presença onde quer que ele esteja. Mas é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Tá? Então não se pretende aqui afirmar com isso que a morte é o fim de tudo, mas sim de que enquanto houver vida, há esperança de fazer algo então para a glória de Deus. Então é melhor, né, ter essa qualidade, como ele diz aqui, dessa humildade, do que muitas vezes essa a prepotência de toda essa arrogância e não estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, coisas aqui importantes que ele está falando, né? Isso não é, mais uma vez, uma negação da esperança na eternidade, porque ele não está falando sobre esse assunto. Ele não está falando sobre a vida após a morte. Ele está se limitando a expor o que pode ser compreendido estritamente do ponto de vista humano, tudo aquilo debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. Então, a mensagem do pregador, né, parece a mesma do apóstolo João, né, quando ele diz que o homem deve trabalhar enquanto é dia. Por quê? Porque quando a noite vem, ninguém mais pode trabalhar. Ou seja, tampouco jamais eles terão recompensa. O trabalho é durante o dia e não durante a noite. O trabalho enquanto você vive, depois de morto, não há mais nenhum significado, não tem mais nenhuma utilidade, tá? Então é isso que ele está deixando bem claro aqui. Os mortos não sabem coisa alguma, porque tudo já cessou. Nós só temos compreensão das coisas enquanto nós estamos vivos. Não há nenhuma recompensa, ele diz aqui. Por quê? Porque todos estão mortos, não há recompensa. De novo, ele não está falando sobre questões espirituais, está falando sobre questões temporárias, né? Questões terrenas, e que a pessoa vai ser entregue ao esquecimento, ou seja, logo logo ninguém mais vai se lembrar dele, ok? Vai passar, tá? Isso é normal, isso é natural. Pode ficar a dor, pode ficar a lembrança, a saudade, mas a vida segue, e nós sabemos isso. Quantas vezes você e eu, nós já perdemos pessoas muito queridas, muito próximas, mas a vida continua, né? E por mais que você sinta falta dessas pessoas, a vida continua. Você vai ter, então, os seus momentos de tristeza, mas vai ter também os seus momentos de alegria. A vida continua, ela não vai parar, ok? Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Morreu, então não tem mais, não ama, não odeia e também não inveja mais ninguém. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, de novo, está aqui, ele não tem mais nenhuma utilidade, nada mais que ele faça, né? Aliás, ele não pode fazer mais nada. Não há mais sentido algum de nada dessas questões. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras, tá? Então, se você não está nessa qualidade, né? Dentro desse contexto, daqueles que já morreram, que, portanto, não pode fazer nada, se você está vivo, então, usando a expressão de hoje, né? Então você vai curtir a vida, né? Vai comer com alegria o teu pão, beber, você vai se alegrar, vai conviver com as pessoas, né? Deus deu ao homem todas as suas dádivas para serem desfrutadas, tá? Entre as quais se destaca aqui, principalmente dentro da cultura judaica, a questão do pão e do vinho. Então, esses são empregados frequentemente nas escrituras, né, como símbolos justamente do quê? Do conforto e da alegria. O conforto é a questão do pão, a alegria é a questão do vinho.
que são concedidas então pelo próprio Deus ao seu povo, tá? Então, isso fica bem evidente no texto bíblico, falando de uma questão muito própria e cultural. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, na antiguidade era difícil manter vestes brancas limpas. Por quê? Porque era tudo muito precário, né? Então, roupas brancas, né? Ter um óleo sobre a sua cabeça, que era algo importante, falando sobre consagração, falando sobre também a questão do próprio remédio, falando sobre a questão de hidratação, era feito dessa forma e era usado como símbolos também, tanto de alegria como de pureza. Então, ele fala a respeito dessas duas aqui figuras, tá? Que eram as roupas limpas e também o óleo, ok? Imaginando que as pessoas também não tinham troca de roupa como nós temos, tá? Era muito raro uma pessoa que tivesse várias roupas. Para ter várias roupas, a pessoa tinha que ter muitas posses, porque tudo era muito caro também, ok? Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol, te deu aqui na terra, todos os dias da tua vaidade, né? Porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizesse debaixo do sol, de novo, dentro do contexto terreno. Então ele diz que o casamento é uma dádiva de Deus, né? O autor dos Hebreus diz que venerado entre todos seja o matrimônio, leito sem mácula, né? Um leito santo, sagrado. Então, por isso, a fidelidade ela deve ser valorizada, né? E a infidelidade ela deve ser abominada. Então, nesse sentido, o escritor, então, ele aconselha o homem a se alegrar com a sua mulher, com a mulher que ele ama e que deve passar, então, toda a sua vida com ela, né? Sabendo que as coisas dessa vida passam depressa demais, né? Você casa com uma pessoa e vão passando os anos, quando você olha para trás, pensa, passou tudo muito rápido, correu muito, né? Então, quantas coisas já foram vividas, mas agora você olhando para trás, tudo foi muito rápido. Se você pudesse voltar atrás, faria coisas talvez melhores do que fez, né? Ou não tivesse feito coisas que não deveria ter feito. Mas a vida passa rapidamente. Ele diz, então, aproveite ao máximo a vida com a mulher que você ama. Tudo quanto tiver a mão para fazer, né? Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é um texto também bem conhecido, né? Se você não conhece nada de Eclesiastes, esse texto com certeza conhece, ou já ouviu por diversas vezes ser dito, ser mencionado, né? É como se o próprio apóstolo Paulo tivesse escrito isso, porque quando ele escreve em Colossenses capítulo 3, ele diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, tá? Então, há esta afirmação, porque na sepultura, para onde tu vais, né? Não há obra, não há nada, né? Não há força, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria. Por quê? Porque a vida cessou, né? Não há mais nada em que se possa fazer. Todas as suas habilidades terminaram, tá? Cessaram com a morte. De novo, a gente vai ficar repetindo isso várias vezes porque é importante. Ele não está falando sobre vida eterna, não está falando sobre questões espirituais, ele está colocando sobre a vida humana, tanto para um como para outro. Se Deus não for o centro das nossas vidas, tudo é como correr atrás do vento, tudo é inútil, sem sentido. Então, se planejamos fazer alguma coisa na vida, né, tem que ser para a glória de Deus. E é melhor fazer isso enquanto nós temos tempo, porque a vida passa rapidamente. Como vimos, né, temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite, onde ninguém mais pode trabalhar. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e oportunidade ocorrem a todos. Ou seja, todos têm tempo, todos têm oportunidade. O que nós vamos fazer com o tempo e oportunidade, que é o X da questão.
se vamos aproveitar, se vamos deixar passar, o que nós vamos fazer então com essas oportunidades, né? Ele usa termos aqui falando sobre aqueles que são ligeiros, sobre aqueles que são valentes, sábios, prudentes, inteligentes. Ele usa, ou entendidos, ele usa essas expressões, né? Que são qualidades que são prezadas pelas pessoas e que, principalmente no contexto em que Salomão está escrevendo, era muito prezado pelas pessoas. No entanto, ainda que alguns planejassem e confiassem nos seus atributos, né, era Deus, no final das contas, que determinava realmente o que iria ou não acontecer na vida de cada um, né? Então a gente vai vendo essas questões no texto bíblico, ok? E que cada um deles teve ao longo da vida, né? Nós vamos ver que as pessoas vão tendo as suas oportunidades. Alguns aproveitam e outros não, né? Então nós temos pessoas que são ligeiros, que são fortes, que são sábios, que são prudentes, que são inteligentes, né? Outros não se utilizam desses atributos, tá? Muito bem. Suas limitações, então, devem estar nas mãos de Deus. Somos todos limitados, mas quando nós colocamos as nossas limitações na mão de Deus, Ele pode nos usar para grandes coisas. Ok? Que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim como enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Ele está dizendo que nós não temos o controle sobre muitas coisas na vida, e que surgem situações na vida, né, que nós muitas vezes não esperamos, né? Acontecem de uma forma muito rápida, de uma forma muitas vezes inesperada, às vezes um acidente, às vezes uma enfermidade, às vezes a perda do emprego, né? Então ele vai falando sobre muitas questões que nós não podemos administrar porque não temos poder para isso, né? Então que nós precisamos estar justamente confiados em Deus, porque senão nós não vamos suportar essas adversidades. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Qual é? Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes, grandes muros. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem, né? Isso muitas vezes acontece também na nossa vida ainda, né? Você trabalha e faz tanto pelas pessoas, e muitas vezes depois, né, não há nenhuma espécie de reconhecimento disso. As pessoas não se lembram do que você fez, né? Então, isso é notório. Isso acontece diariamente, isso acontece em todos os dias. Então você se esforça, você dá o seu tempo, você dá a sua energia para as pessoas, e daqui a pouco você cai no esquecimento delas. Porque às vezes aparece outra pessoa e você então se envolve com essa outra pessoa e esquece daqueles que ficaram para trás. Isso é algo que acontece no nosso dia a dia. É correto? Não, não é correto. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. Nós vemos, até mesmo na cultura do nosso país, que nós não valorizamos os nossos heróis. Nós esquecemos ele facilmente, nós não temos uma memória para essas pessoas. E isso acontece em todas as instâncias, né? Então ele fala a respeito disso. Então esse sábio livrou a cidade, mas depois ele se tornou alguém esquecido, né? Porque não era alguém que talvez chamasse tanta atenção quanto um rei que era tão poderoso, tá? A gente vê situações como, por exemplo, de Paulo e de Barnabé. Fala-se tanto sobre Paulo, mas quem seria Paulo sem Barnabé? Quem descobriu Paulo? Quem colocou Paulo no cenário? Evidentemente, nós estamos também colocando dentro do contexto humano, Deus está acima de tudo isso, mas foi justamente um homem tão simples, né, como Barnabé, que reconheceu o talento de Paulo, que se esforçou e colocou Paulo no cenário, onde então depois ele é aceito pelos apóstolos, pela comunidade cristã, e se torna um grande servo, um grande homem de Deus. Mas teve alguém que
confiou, teve alguém que o despertou realmente para que pudesse ser aquilo que ele foi. Tá bom? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Tá? Então o rei tinha força, mas o pobre tinha sabedoria. Okay? Então ele está dizendo e fazendo essa comparação. Então mesmo que ele tenha sido desprezado, valeu a pena. Em que sentido? Aquela cidade foi livre de ser destruída. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos, né? Então aqui é uma palavra sabedoria, de sabedoria, né? Porque ele fala sobre o fato de que a sabedoria é preferível à força e deve ser tida em alta conta e deve ser buscada por cada um de nós, né? Do que tentar dominar os tolos com a sua gritaria, tá? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens, né? Um só pecador destrói muitos bens. Então a sabedoria, ela é mais forte, mais poderosa do que muitas armas, tá? Do que as armas. As palavras podem nos levar à salvação. E não as armas, mas as palavras. E há uma condição para aceitar as palavras do sábio, é a quietude, a necessidade de ouvir. Porque enquanto você está gritando, você não ouve. Enquanto você está com a sua mente voltada para outras coisas, você não presta atenção. Então é preciso ouvir em silêncio as palavras de sabedoria e meditar sobre elas. A sabedoria, ela é mais forte do que qualquer outra arma. Armas literais não ajudam na batalha contra a morte, contra o diabo e contra os demônios. Nenhuma espécie de armamento humano pode fazer isso. Somente armas espirituais podem derrotar, né, os poderes espirituais. Então, a grande erudição também não oferece perspectiva de vitória, né? Alguém que é muito eloquente, alguém que é muito comunicador, isso também não significa que vai conseguir derrotar ou vencer as suas batalhas. A gente vê isso, então, ele diz depois, né, um só pecador destrói muitos bens. A gente vê que, por exemplo, na criação, em Adão, muitas coisas foram perdidas por causa, né, de um pecador. No caso, Adão, toda a humanidade sofreu as consequências. Quando nós olhamos para Acã, no livro de Josué, por causa do seu pecado, né, toda uma nação sofreu. Então, é sobre isso que Salomão está aqui dizendo. Então, o pecado primeiro precisa ser removido para então, depois você receber a bênção. Não há como receber bênção enquanto há a questão do pecado no meio do povo. Então, é sobre isso que ele estava dizendo aqui, está falando, né? O povo só poderia, dentro desse contexto, a respeito de Acã aqui, conquistar outros povos e outras terras, se primeiro o seu pecado fosse resolvido diante de Deus. E para que não houvesse conivência por parte daqueles que já sabiam o que estava acontecendo. Tá? Então, é sobre isso que ele fala aqui, nesse texto, sobre a importância, então, de nós lidarmos com a vida de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, e entendendo, né, de que todas as coisas passam, mas de que a sabedoria é algo que permanece com você até o fim dos seus dias, até quando você descer à sepultura. Porque lá não haverá mais a necessidade da sabedoria e tudo cessa. Mas enquanto aqui está, isso vai ser grandemente utilizado nas mãos de Deus. Então, Eclesiastes, ele apresenta uma meditação sobre as incertezas e injustiças da vida, que são muitas. A partir do pecado, então, o homem se distanciou de Deus e as injustiças acontecem todos os dias. Tá? E nós vamos vivendo um mundo cada vez mais injusto, você pode ter certeza disso. Tá? Mas ele fala também sobre a importância de que, enquanto nós estamos aqui,
E dentro desse mundo de tantas injustiças, aproveite ao máximo os momentos simples da vida para poder glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Faça isso enquanto há tempo, enquanto se pode fazer. Então, esse capítulo enfatiza a importância da gratidão e do contentamento de cada momento abençoador que você tem nessa vida. Cada momento em que a mão de Deus ela paira sobre você, lhe trazendo conforto, graça, misericórdia. E sugere que correr riscos e aproveitar as oportunidades é uma estratégia melhor do que ser excessivamente, como nós falamos lá no começo, excessivamente cauteloso e medroso. Tá? Então aproveite as oportunidades para servir a Deus, para honrar a Deus, para viver para Deus. E assim, vivendo, você terá tudo aquilo que você precisa. Porque buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Que Deus abençoe, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. Deus permitindo o nosso próximo encontro, Eclesiastes capítulo 10. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um daqueles que nos veem, que nos ouvem, que a graça do Senhor possa estar sobre todos nós e que essas palavras sábias possam fazer parte do nosso viver para o nosso contentamento e para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos vocês e que a graça do Senhor os acompanhe a cada momento de suas vidas. Forte abraço. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de